Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais desta sexta-feira. Hoje, mais um tema especialíssimo trazido pelo Prana Energia Vital. Hoje eu estou aqui com a Fernanda, lá do Prana, e um convidado super especial, que é neuropsicólogo, o Luciano Alves. Então, pessoal, para falar sobre o corpo fala. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar o nosso papo, gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. A Objetivo Ambientes Planejados, uma esquina linda, aqui próximo aos Bombeiros de Nova Prata, na Placidina de Araújo, com móveis, decorações, tudo para o teu ambiente ficar especial. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Ótica Bem Ver, com joias, acessórios, óculos de sol, de grau, perfumaria, enfim, dá uma passadinha na Ótica Bem Ver que tem muitas opções para você. Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. E eu e o Franco estamos aqui muito felizes em vestir Beneduzzi nos programas Algo a Mais. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E ao RP Mercados, no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata, você encontra um espaço amplo com horários especiais para poder te atender. De segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até às 20. E agora, agradecendo a todos, o meu boa noite vai para o pessoal que está aqui comigo, a Fernanda, a Luciano, sejam muito bem-vindos, gente. Muito feliz em recebê-los. Fer, mais uma vez aqui no programa. Boa noite, pessoal de casa. É sempre bom estar aqui, né? E dia de realização, né? A gente passa um tempo projetando os nossos sonhos, nossos projetos, e quando chega aquele dia, tu nem sabe de que jeito viver, de tão feliz que fica, né? Então, estou muito feliz em trazer meu prof querido aqui hoje. É isso aí, eu gostaria que tu apresentasse, então, o teu convidado especial de hoje, Fer. Então, a primeira vez que eu ouvi o nome do meu prof, né, foi através do meu primeiro mestre na constelação, que é um grande amigo, né? Hoje ele tá já em outro plano. O Nelson, no primeiro dia de aula, ele falou assim, tu precisa estudar com o Luciano, porque ele estuda essa corpo, saúde, doença. E aí, fui seguir esse prof durante toda a pandemia, estudei online com ele. E esperando, né, poder liberar o curso para eu ir a São Paulo e começar a estudar ao vivo e a cores. E aí fui, né, lá no Instituto ILA, conheci ele ao vivo. E aí, prof, vamos lá para Veranópolis. E aí ele aceitou o convite. Então, ele está aqui esse final de semana todo trabalhando conosco, vários temas diferentes. E eu realizada, né? Com o meu prof pertinho, cada minuto é um aprendizado. Então, estou muito feliz. Obrigada, Laura. Maravilha. Então, vamos. Seja muito bem-vindo, Luciano. Muito legal em ter você aqui, a Fer, falando com todo esse entusiasmo. Então, a gente fica louco para saber o que, né, como vai ser o tema de hoje. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa. Boa noite, é um prazer incrível poder estar aqui, contribuindo, aprendendo. A Fernanda acha que está aprendendo algo, na realidade ela está ensinando muita coisa, porque ela já veio pronta, né? Ela passou pelo Nelson Teston, então ela já veio pronta, só está relembrando e ampliando a percepção dela em relação àquilo que ela faz com muito amor e respeito, né? E sou Luciano Alves, neuropsicólogo e treinador de constelações, e já estou nessa área há mais ou menos 21 anos. E caminhada. Esse campo de experiência ele é incrível porque ele trouxe para mim a possibilidade de me reencontrar, né? As constelações, por exemplo, mudaram a minha vida e tem mudado a vida de muitas pessoas que estão experimentando essa técnica, essa abordagem. Então, eu sou suspeito de falar de mim mesmo dentro desse campo de experiência porque ele é incrível, ele é extraordinário, ele traz a sensação de paz, de confiança, de prosperidade, de frutos incríveis. Então é algo que convido você a experimentar, se você não conhece o que é a constelação familiar, se você não conhece as diversas outras terapias que são importantíssimas no processo de
de ressignificar, de transformar a sua forma de se ver e transformar a sua percepção de você mesmo. E lá no Prana, na Fernanda, tem várias terapias incríveis de yoga, reiki, constelação familiar, MDR? Tem numerologia. Numerologia, são várias ferramentas incríveis que você pode utilizar para se autoconhecer. Então, vamos com a gente. Tem muita coisa legal para a gente abordar aqui hoje. A gente vai falar sobre temas que talvez você conheça, mas não conheça de uma forma mais científica. Isso é muito legal que você possa desmistificar esses princípios e trazer isso para um lugar mais seguro para você, né? Então vem com a gente aqui no Algo Mais, que você vai se conectar com temas de fato bastante interessantes. É como um isso. caminho sem volta, né, Laura? Uhum. A Laura que o diga, né? Com certeza, com certeza. Eu sou um exemplo de que não acreditava muito no que não se vê, né? Eu digo, acredito em Deus, sim. Que para mim, Deus, né? Mas eu vejo, eu não via talvez esse caminho como algo que eu poderia trilhar como um conhecimento, e gente, depois que eu entrei, eu digo, não quero mais sair. Eu acho tão bonito, eu acho tão legal. E toda sexta-feira, quando vem as meninas do Prana, eu digo que é uma terapia para mim. Porque toda vez que a gente ouve, a gente começa a pensar o que eu posso estar implantando na minha vida. Nem que hoje seja só uma açãozinha pequena, mas que a partir do que elas falam, que faz todo sentido. E aí eu comecei a ver que as pessoas começaram a mudar a sua visão depois que vocês vieram para cá. Vejo que minha mãe assiste muito, gosta muito. Vejo que gente me pergunta na rua como funciona, como é que eu vejo a Fer, por exemplo, né? Então, como é legal ver esse significado, ter esse sentido da vida visto por dentro mesmo, né? Trazendo para o consciente o que é inconsciente. E pensa que o nosso corpo, ele traz o mapa do nosso inconsciente, né? Então, através das doenças, das marcas de expressão, na qual o prof é perito, né? Em microexpressões, tudo isso é informação. E tá na cara, literalmente, né? Então, a forma com que o nosso corpo não só se movimenta, no formato do nosso corpo, nas linhas de expressão, tudo isso é um mapa do nosso inconsciente. Então, um profissional como o Luciano, né, e as pessoas que estudam na linha dele, conseguem perceber o quanto isso está dizendo sobre a nossa história, sobre as nossas dinâmicas na Terra, como eu sempre gosto de falar, né? O que a gente veio fazer aqui. O porquê a gente está aqui, porque a gente nasceu nessa família e o que ali traz de missão pra gente. Sem contar que eu sempre pensei dessa forma, porém agora só reforço. Que bom eu ter nascido onde eu nasci, como eu nasci e a experiência que eu tenho hoje. Então é legal porque, além de tudo, a gente honra toda essa onde nós estamos, né? Então, muito bacana. E agora, então, para a gente poder entrar um pouquinho no papo sobre o corpo fala e quantas vezes a gente sente o corpo falando por uma ansiedade, por alguma coisa que não tá legal, o corpo chama. Isso é uma coisa. E é por isso que eu gostaria de entender exatamente, assim, que o pessoal em casa pudesse entender, Luciano, como nós vamos falar, que é um pouco diferente disso, né? Então, qual é esse sentido de o corpo fala? O corpo, ele não só fala, ele grita, ele esperneia, ele estabelece uma comunicação que a gente chama de comunicação não verbal, né? Ou seja, as linhas de expressões, a forma como eu gesticulo, o formato que o meu corpo desenvolveu como um todo, né? Ele tem uma mensagem subliminar, ele tem uma comunicação que é relacionada a um processo inconsciente que se manifesta no corpo como uma informação. Esse trabalho é incrível porque ele mostra a possibilidade de compreendermos aquilo que o corpo, que a nossa mente racional, prática, não consegue dar nomes, não consegue dar significados para isso. Então, esse movimento ele traz a possibilidade da gente olhar para uma pessoa, ela está falando a história que ela sempre contou da vida dela, para ela própria, né? Mas o corpo, ou seja, as linhas de expressões e o formato do corpo, como você se comunica na essência mesmo, está
também falada, né? E aí quando você tem essa possibilidade de compreender o que está por trás de uma fala, porque a gente na vida prática a gente utiliza de muitas barreiras, né? E essas barreiras são barreiras de proteção, de autopreservação, que a gente desde quando era pequenininho vai desenvolvendo essas barreiras de proteções para gerar um movimento de continuar na vida, né? Mas o corpo não, o corpo ele vai gerando uma linha de expressão, é uma musculatura específica do rosto, é um movimento que faz com que a pessoa comunique isso de uma forma diferente, né? A gente tem uma capacidade cerebral incrível, porque o nosso cérebro, por exemplo, tem uma qualidade de neurônios que se chama neurônios espelhos, que ficam na área pré-frontal do cérebro, próximo da área da linguagem. E esse neurônio tem uma capacidade de traduzir o não dito. Ele manifesta-se através de movimentos espontâneos, né? E vai trazer uma comunicação. E esse movimento espontâneo começa com toda uma musculatura facial que vai traduzindo para a gente aquilo que é uma emoção universal, por exemplo, né? Esse estudo é baseado nos estudos do Paul Ekman, que é um americano, é psicólogo, é vivo ainda hoje, né? Ele estudou em várias culturas diferentes, como se manifestam que ele chamou de 7 emoções universais, como medo, raiva, alegria, desprezo, e traz essa perspectiva de que essas culturas, independente de como elas se manifestam, se relacionam, o corpo emocional, ou seja, a informação da linguagem emocional é única para todos nós. Medo é medo. Medo é uma emoção primária, né, que estabelece um estado de, por exemplo, de paralisação na vida, ou um estado de fuga, de fugir de uma determinada experiência, ou de ataque, né, você vai atacar para se defender. E esse campo ele é muito incrível porque isso está na memória celular da nossa história, né? A gente tem uma história por trás daquilo que nós somos hoje, né? Então nós somos influenciados por todo um campo de experimentação da natureza humana aqui e agora. Então esse campo ele vai estabelecendo essas informações, né? E o corpo ele vai gerando um nível de comunicação. Por exemplo, eu estou com minhas mãos nessa posição aqui na região do cardíaco nesse momento e eu estou comunicando algo que faz muito sentido para mim, ou seja, que tem um nível de assertividade, de clareza e que tem um nível de consciência do meu corpo, né? Quando eu faço esse movimento vocês vão ver pessoas, por exemplo, comunicando muito na região do cardíaco, né? Elas expressam para além da palavra uma essência que tem a ver com a forma como eu internamente me comunico para o mundo, né? Então, aí ao mesmo tempo, a minha boca, a linha da boca, porque a boca ela representa os nossos instintos, né? Os instintos de sobrevivência, os lábios superiores têm a ver com a conexão com o instinto da criança com a função pai, os lábios inferiores com o instinto da criança na relação com a função mãe, e esse movimento que a gente está comumente falando, né? Ou seja, esse movimento muscular da boca traz essa comunicação de como foi a minha fase oral, por exemplo, né? De como foi que eu estabeleci vínculo com o peito da minha mãe, no ato de mamar, por exemplo, né? Como foi, não o ato de mamar em si, mas o ato de vínculo afetivo com essa mãe, com essa mulher. Traz essa informação. Então, a musculatura da boca, ela tem vários significados, né? A gente tem uma linha, nesse sentido, ela pode, quando eu sorrio, por exemplo, ó, olha o que acontece com minha linha, ela sobe, né? Ela vai para cima, ela vai na direção do pai. E quando ela vai para baixo, geralmente a tristeza traz esse movimento, a musculatura, ela vai para baixo, ela vai para o introspectivo, ela vai para o visceral dentro de cada um de nós, que tem a ver com a função mãe, por exemplo, né? Então percebam que essa necessidade que nós temos de estabelecer uma consciência do vínculo com a função mãe e com a função pai é traduzido no campo de expressão. Por exemplo, a musculatura do lábio inferior, quando ela vai para o lado esquerdo espontaneamente, que são movimentos involuntários numa conversa, a gente começa a detectar, por exemplo, que ali tem uma informação. Ah, veio para a esquerda, foi. Ali tem uma informação, tipo, eu não aceito as emoções da minha mãe. E tem a ver com a emoção específica menosprezo. Especificamente, é um menosprezo. Então, é algo que eu sinto,
mas muitas vezes eu não tenho coragem de expressar, mas o seu corpo está manifestando a informação. Então quem tem esse conhecimento começa a estabelecer esse movimento, esse processo de então quer dizer que além daquilo que você está falando, você também sente isso, e você quando traz essa informação de uma forma muito específica, porque muitas vezes você dizer que alguém está sentindo menosprezo pelo pai ou pela mãe é algo muito forte. Então você precisa construir, né, esse movimento de sentimento, porque sentir o que eu sinto muitas vezes me traz culpa. E aí eu vou simplesmente excluir esse sentimento, vou velar esse sentimento no meu corpo, né, e vou manifestá-lo através das minhas diversas relações. Então é todo um movimento de que o corpo ele fala, ele grita, ele esperneia, por quê? Porque tem uma criança, ou seja, não uma criança na realidade, mas tem uma experiência de 0 a 7 anos dentro de cada um de nós, que foi experimentada sem ter consciência disso, e que isso traz para cada um de nós uma consequência, uma sequência de fatos aos quais a gente vai conseguindo compreender dentro desse trabalho que a gente chama de leitura de microexpressões, leitura facial, leitura corporal. A gente vai ver de vários nomes, né? A referência disso é o Paul Ekman, que é um americano. Ele foi quem construiu aquele seriado Light to Me, que é um seriado americano que fala sobre as microexpressões, leituras corporal, porque ele trabalhou muito tempo no FBI. Ele detectava mentiras, né? Então, é incrível quando você percebe no corpo o movimento de uma mentira, né? De uma mentira de autopreservação, de uma mentira intencional, de uma omissão. Então, o corpo ele vai diferenciar, inclusive, através da musculatura, do posicionamento, essa comunicação. De que lugar que eu estou falando mesmo, né? Se eu falo faz sentido para o meu corpo ou não faz sentido para o corpo. E a gente tem um resultado assertivo de mais de 95% na leitura, porque a gente traz os aspectos inconscientes que estão manifestados dentro do campo dessa possibilidade, né? Até porque nós temos milhares de músculos na face, e esses músculos estão correlacionados a essas 7 emoções básicas universais que o Paul Ekman alinhou, né? Descobriu, e traz uma especificação. Por exemplo, quando eu falo dessa parte daqui para cima, incluindo as linhas de expressões que estão na testa, é muito como eu me relaciono com o sistema masculino do meu sistema de crenças, meu pai, por exemplo. Quando eu olho para essa parte do nariz e bochecha, que é a parte mediana do rosto, né, eu estou olhando especificamente para a forma como eu me comunico com as emoções da minha mãe. E quando eu olho dessa parte daqui, porque isso aqui, por exemplo, ó, essa partezinha aqui abaixo da base do nariz até o lábio superior, representa o tamanho da nossa culpa. Qual é a profundidade da nossa culpa, qual o tamanho da nossa culpa, né? Esse movimento do bigode, chamado bigode chinês, que sai do nariz e geralmente vai na direção, né, da boca, o formato desse bigode chinês diz muito da forma qual é o meu caminho emocional que eu estabeleço quando eu me relaciono com o mundo, com as pessoas, comigo mesmo, que vem das emoções da mãe, porque isso aqui representa a mãe, né? O nariz representa as emoções da mãe, e a boca a nossa criança. É aquilo que, por exemplo, os dentes, a gente tritura o alimento. E o alimento é uma correlação dentro do inconsciente das emoções da nossa mãe. E traz essa perspectiva de quando eu trituro, eu estou triturando as emoções da minha mãe, dentição inferior. Dentição superior também tem a ver com o princípio da forma como eu trituro as emoções do meu pai. Então, esse movimento de trituração do alimento é a trituração da emoção que eu recebo como ordem primária da minha mãe, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, têm bruxismo, né? Ou a própria ATM, esse movimento de tensão emocional que o corpo expressa por esse movimento do ranger dos dentes, principalmente à noite, no estado de sono. E isso traz uma perspectiva profunda por como é boca, tem a ver com trituração de emoções, tem a ver com aquilo, né? Quando eu travo os dentes, é como se eu reconhecesse a minha impossibilidade de processar emoções que vêm desse sistema maior, pai e mãe, no meu corpo, né? Esse trabalho também utiliza um pouco da psicossomática, e eu trouxe para além da psicossomática um referencial que é a correlação das minhas dinâmicas e histórias que eu carrego como memória celular no meu corpo, geradoras de doença.
Então, por exemplo, vamos aprofundar agora no campo. Pode seguir? Claro. Eu te falei, dizer... Laura, que aqui o negócio era assim, nós ia ficar as duas só olhando. Eu tinha te avisado já, minha amiga. Continua. Isso. Realmente fica. E quando eu te disse, Laura, deixa esse programa com o Luciano, que nós vamos sentar aqui e vamos assistir um espetáculo. Tu viu só? Com certeza. Eu acho que eu só vou chamar um breve intervalo comercial, porque realmente agradecendo aos nossos patrocinadores que fazem com que pessoas como o Luciano estejam aqui. Então, a seguir, nós retornamos com o programa Algo a Mais. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. O que mais esperávamos em 2021 era o momento em que pudéssemos estar perto de quem mais amamos. E essa hora enfim chegou. Dia 4 de dezembro, venha dar adeus a 2021 e celebrar a chegada de um novo ano. Réveillon Conecta Mais TV e Sociedade Grêmio Pratense. No palco, muita música boa ao som da banda Feeling. Uma viagem musical aos anos 70, 80 e 90. Alanzinho do Pagode, toda a irreverência e swing da música brasileira. DJ Kleber, com as mais tocadas e os hits de 2021. Maiores informações e ingressos na Secretaria do Grêmio Pratense. Conecta Mais TV, é muito nossa! Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Estamos voltando com o programa Algo a Mais desta noite, hoje falando sobre o corpo fala. E estou aqui com a Fernanda, lá da Casa Prana, de Veranópolis, que trouxe o professor dela e fantástico, meu Deus do céu, realmente uma peninha dizer, então vamos para um break, né? Mas vamos ainda ouvir muito o Luciano Alves falando. E para a gente retomar um pouquinho toda essa questão o Luciano estava explicando para nós cada, né, movimento do nosso rosto, o formato, tudo isso tem um porquê. E, Fer, como a gente pode ver tudo isso dentro da constelação? É bem interessante a gente perceber que 5% daquilo que a gente pensa, faz, fala, é o que temos de consciência, né? E que os 95% é inconsciente.
Então imagina que mesmo que nós não sejamos um aluno do Luciano, que a gente não conheça o trabalho do Dr. Paul, né? Que a gente não estude isso, não tenha a consciência disso, nós todos, uns, lemos o corpo dos outros. É isso que faz a gente gostar ou não de alguém, né? Ter aversão ou se apaixonar. Porque o nosso inconsciente vai ler isso, mesmo que a gente não saiba por quê. Isso vai fazer a gente achar aquela pessoa atraente, né? Ou repelir um perfil. Porque nosso inconsciente faz isso. Um sistema está a serviço do outro. Então, eu, Fernanda, vou olhar, né, para o meu marido e para as pessoas ao meu redor e projetar aquilo que, para mim, no meu sistema, é considerado padrão. Então, imagina que, mesmo que a gente não tenha consciência, essa é a seleção que nós temos para escolher amigos, funcionários, né? Os homens e as mulheres que a gente vai se relacionar. Porque, como eu sempre gosto de deixar muito claro, tudo funciona numa sincronicidade perfeita. Né? Então, cada pessoa que se aproxima de mim está trazendo algo que eu preciso curar em mim, no meu sistema. E eu, de cada pessoa que me aproximo, também trago algo que é como se um estivesse a serviço do outro. Né? Como se nós pudéssemos alinhar nossas curas e alinhar nossos emaranhamentos também, né? É isso aí. Então, entendendo um pouquinho de que tudo isso faz um sentido enorme, porque justamente é o que nós acabamos buscando. E sim, como é olhar para tal pessoa e dizer, acho que não. O prof batizou, né? Laura, dedo podre sistêmico, né, prof? É interessante, eu sempre trago uma analogia. Você está numa festa lá, incrível, luzes, sons, bebida, e de repente você vai, zip, né? É o map que chama? Dá um match com aquela pessoa, né? E ali, diante de muitas possibilidades de homens e mulheres, você encontrou o teu dedo podre sistêmico, né? O senso comum fala assim, encontrei o meu dedo podre sistêmico. Ali é o nosso maior desafio, né? Ali é o nosso maior aprendizado, digamos assim, como a Fernanda falou, nós estamos a serviço do sistema do outro num processo de crescimento, de autopercepção e de construir relacionamentos melhores, né? E esse encontro especificamente é um aspecto inicial biológico, porque a gente está falando de aspectos hormonais, né? Testosterona, progesterona, pulsando no processo do lugar da natureza masculina e feminina dentro do homem, né? Da mulher como campo de manifestação. E aí, por trás desse movimento que é hormonal, que é biológico, tem um aspecto sistêmico, tem um aspecto morfológico, né? Ou seja, a forma. Tem pessoas que você olha assim, por exemplo, as pessoas que têm rostos quadrados, né? Face quadrada igual a minha, por exemplo, que é bastante quadrado, são pessoas mais sinestésicas, pessoas mais práticas, pessoas mais que transmitem mais confiança, o rosto quadrado. Tem aspectos relacionados a estar a serviço de algo maior, traz, às vezes, um sentimento maior de raiva, de dor profunda também, porque tem essa correlação dos aspectos de sombra e luz dentro de cada um de nós. Então, perceba que dentro do inconsciente eu vou me atrair com pessoas mais com rostos ovais, por exemplo, né? O rosto quadrado se encaixa muito com o rosto oval, por exemplo, porque o rosto oval é aquela pessoa que vai fazer mercado e vai junto com outras pessoas, né? Vai para o shopping center e sabe aquelas pessoas que andam grudadinhas, né? Amar elo do amor, das emoções, né? Que tem a ver com esse campo a forma geométrica quadrada tem a ver com a cor amarelo como referência dentro do inconsciente, né? Uhum. Então, aquelas pessoas que andam grudadinhas e que tem aquela sensação a vida é linda, a vida é colorida, a vida é bela, né? E o rosto quadrado não é prático, a vida é prática, a vida é simplesmente muito prática, a gente precisa botar a mão na massa para fazer as coisas acontecerem. Então a gente vai, dentro do nosso inconsciente, moldando-se diante daquilo que é a possibilidade de um encontro, né? Então esse trabalho ele é maravilhoso, que você pode utilizar nos recursos humanos de uma empresa, por exemplo, né? Para treinar a área comercial de uma empresa, por exemplo. Você pode também trazer, porque você vai detectar que tipo de cliente é aquele, como é que ele vê o mundo, e você, como você já sabe como você vê o seu mundo, você vai comunicar para aquela pessoa de uma forma muito mais efetiva, né? E aí você vai aprender, né, que o corpo ele é dividido, por exemplo, em 3 partes principais: cabeça, tronco e abaixo do umbigo.
E aí, quando a gente olha para essas 3 partes do corpo, pela perspectiva sistêmica, a gente vai compreender que a cabeça tem muito a ver com sintomas, doenças e processos que estão relacionados ao pai dentro da gente, ou seja, a natureza masculina dentro da gente. O ato de mastigar ao ato de evacuar com a mãe, ou seja, a natureza feminina, né? E abaixo do umbigo, a criança interior da gente. Então, boa parte das doenças que a gente desenvolve dentro do aspecto cérebro está muito conectado à forma como eu, filho, me relaciono com o sistema masculino do meu sistema, ou seja, a memória celular das informações do meu sistema masculino vão interferir nos sintomas de doenças da minha cabeça. Do ato de mastigar ao ato de evacuar, a mesma coisa, com a função mãe. Abaixo do umbigo, a criança interior. Então, por exemplo, quando eu desenvolvo uma bipolaridade, que é uma psicopatologia que fala dos estados alterados de consciência, ir na direção do estado de euforia, né, que é um aspecto da atividade, é solar, é função pai, ou seja, ir na direção do pai, e ao mesmo tempo esse campo de comunicação, de introspecção, da depressão, né, que vai para dentro, é visceral, é algo que traz essa característica. Então eu fico oscilando nesse campo de ir na direção do pai, ir na direção da mãe, estado de euforia, estado de depressão. A criança aprendeu desde muito cedo a olhar para o sistema de forma invertida, né? Ele olha para cá, que é o lugar do pai, nessa perspectiva que você está olhando para mim agora, e encontra a mãe. Ele olha para cá, que é o lugar da mãe, e encontra o pai. É uma inversão, geralmente de uma mãe forte, castradora, ou de uma mãe que é vitimizada no processo. De um pai mais distante, de um pai desconectado, ou porque teve que viajar, ou porque morreu cedo, ou porque engravidou a mamãe e foi embora. Por vários motivos, esse sistema se tornou dessa forma. Então, essa bipolaridade é uma inversão aprendida de 0 a 7 anos, que gera para o cérebro uma informação totalmente distorcida da realidade interna da pessoa. Ou seja, eu vou na direção do meu pai de forma totalmente equivocada, porque eu não tenho o meu pai presente na minha vida, afetivamente falando, porque eu tenho uma mãe ao qual eu gero esse movimento de foco de olhar, e esse excesso no olhar na minha mãe me deixa triste. Eu vou para um introspectivo e não consigo estabelecer um movimento de ir para a vida. E esse movimento da bipolaridade, ele se estende, porque é um processo aqui, ó, né? E toda doença é uma manifestação da influência de pai e mãe na gente. Isso que fique bem claro. Não tem, starta mais umas doenças com o conceito da natureza masculina e outras do conceito da natureza feminina. Quando eu falo, por exemplo, num simples refluxo, que a gente chama na medicina chinesa de inversão do qi do estômago, o alimento ao invés de descender, ele volta, né? Ou seja, lembra que eu falei no início? Comida é igual a nutrição. Nutrição é igual a emoção que eu recebo da mamãe. Então, a criança e o adulto, eu mesmo tenho um refluxo, né? Até hoje eu não consegui curar isso na relação com a minha mãe, por exemplo. A gente diz inconscientemente, quando o alimento volta espontaneamente, né, que a frase sistêmica é: querida mamãe, eu não aceito as suas emoções. E eu vou colocar o alimento para fora, né? Se isso vem com gosto ácido, né, ele vem de uma dificuldade de processar as emoções da mamãe na gente, porque vem pelo campo da acidez do estômago. Se vem de um sabor, esse vômito vem de um sabor amargo, ele vem um gosto mais forte, mas vem do fígado, porque é uma raiva expressa através do colocar para fora, né? Então todo esse movimento ele é incrível, que o corpo ele vai expressando e os órgãos e vísceras vão trazendo essa informação de como eu lido com um determinado processo emocional. E tudo que está abaixo do umbigo tem a ver com a criança. Olha só, criança, né, a relação da criança interior, a história que a gente conta pra gente, função mãe, função pai. Lado direito do corpo, conexão com o aspecto masculino do sistema. Lado esquerdo do corpo, conexão com o aspecto feminino do sistema. O que adoece muitas vezes o lado direito é a invasão do lado esquerdo. O que adoece muitas vezes o lado esquerdo é a invasão do lado direito no corpo. Então percebam que esses movimentos emocionais geram uma disfunção que a gente chama de homeostase, né? Homeostase no movimento que o corpo busca sempre uma homeostase, que é o equilíbrio dessas duas naturezas dentro da gente. Como a gente recebe muitas informações do sistema, a gente deixa de ter consciência de quem sou eu.
e, consequentemente, vou viver um excesso de emoção que vai desarmonizar os meus órgãos internamente, gerando sintomas e doenças, né? Então, se você desenvolve, por exemplo, um calor no estômago, que a gente chama de gastrite, a medicina tradicional chama de gastrite, a gente chama de calor no estômago na medicina chinesa. Ali tem um processo de invasão do yang, né, da energia masculina, em um órgão que é responsável por trituração da comida, né? Você vai processar a comida, especificamente, porque o estômago precisa de calor para estabelecer um movimento de dissolver, né, dissolver o processo, né? Mas dentro de um movimento que faz com que a dinâmica que está por trás, muitas vezes, é de uma mãe que não consegue externalizar a raiva ou a insatisfação com o marido dela, com o teu pai. E aí, as pessoas que desenvolvem, muitas vezes, gastrite, estão conectadas a uma mãe que não consegue expressar aquilo que é essencial na relação com o pai. Então, percebam que as vísceras, de uma forma geral, né, intestino delgado, intestino grosso, o próprio esôfago, o ato de mastigar, estômago, coração, está muito relacionado à forma como a criança se comunica com as emoções da mãe. Tudo que está embaixo do umbigo é a criança. Então, a gente está falando, por exemplo, de disfunções sexuais, como disfunção erétil, processos relacionados à não ereção, à ejaculação precoce, a vaginismo, a infecções urinárias constantes, tudo muito relacionado à culpa dessa criança, ao peso emocional que ela gera de uma insatisfação com a mãe na relação com o pai. Né? Então, o corpo todo tem uma leitura, digamos assim. A gente, quando olha para a coluna, por exemplo, né, a parte cervical da coluna é a forma como eu me relaciono com meu pai. A parte torácica com a minha mãe. A parte lombar com uma criança. E sacro, né, S1, S2, S3, a ancestralidade. Então, eu tenho uma conexão da ancestralidade na base, a criança, a mãe e o pai. Quando eu desenvolvo uma disfunção na coluna que representa a minha ancestralidade, a minha história em mim, algo está em disfunção. Por exemplo, se eu tenho lá C3, cervical 3, se você desenvolveu uma disfunção na cervical 3, é como se a sua criança não se sentisse autorizada a estar de forma leve, né, com o pai. Porque cervical, função pai. C3, a emoção que carrega a informação de que eu não me sinto autorizado com meu pai. Vou desenvolver em C3 uma disfunção específica. Eu estou achando isso incrível, porque quando ele faz toda essa analogia que sim, pelo fato de ser mãe, pai, o desequilíbrio, quando um invade o outro, e quando a gente tem a possibilidade de olhar para as situações, porque se eu for pensar a fundo, a constelação deveria ser feita uma vez por semana. Por que a gente é viciado, né, prof? Não, porque se toda ação ela faz com que a gente se sinta, ou de uma forma ou de outra, um reflexo de um ou outro. Laura, pensa o seguinte, vamos lá, independente de religião, como eu gosto sempre de deixar bem claro, né? Nós temos os escritos sagrados que falam: o que Deus uniu, o homem não separa. O filho, ele é a união do pai e da mãe. Então, o casal, ele pode deixar de ser casal. Entretanto, pai e mãe jamais. Então, quando essa energia, pai e mãe, começam a entrar em um atrito, o filho vai somatizar o evento. Porque ele é o fruto dessa união. Né? Então, tudo que nós apresentamos, tudo que nós somatizamos, a forma com que o nosso corpo se comunica e se forma, já está trazendo a união do pai e da mãe. Por isso que o Hellinger deixou em seus escritos maravilhosos que o filho é o maior emaranhamento do sistema. Né? Porque tudo que não se resolveu lá e tudo que o pai e a mãe atritam em pensamentos, todas as suas dores, o fruto vai apresentar. Né? Então, jamais vai poder se separar o que Deus uniu, porque está num corpo só. Né? Tá certo. Então, é lindo a gente olhar para isso. Muito bonito. Pessoal, agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com esse papo sobre o corpo fala. Fica conosco.
Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. Venha brindar a chegada de um ano em que a esperança de dias melhores será o grande presente. Dia 4 de dezembro às 22 horas. Banda Feeling, Alanzinho e DJ Kleber estarão animando a sua festa. Vista-se de branco e comemore junto de pessoas especiais a chegada de um novo tempo. O evento contará com a cobertura da Conecta Mais TV. Maiores informações da Secretaria do Grêmio Pratense. 4 de dezembro. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Nossa missão é entregar produtos de excelente qualidade a nossos clientes. Afinal, mobiliar a casa é um sonho. Queremos fazer parte dele e tornar essa experiência única. Nossos móveis são de produção própria e nossa fábrica é equipada com tecnologia de ponta. Contamos com equipe qualificada para desenvolver desde o projeto até entrega em sua casa, garantindo um acompanhamento personalizado do início ao fim. Venha nos visitar e conferir de perto nossos produtos. Objetivo Ambientes sob medida. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Hoje estamos com o tema O Corpo Fala. Estou aqui com a Fernanda, lá da Casa Prana de Veranópolis, e com o Luciano Alves, que professor, mentor da FER, é neuropsicólogo. E tudo que ele está trazendo, assim, eu não consigo nem entrar na conversa, porque eu digo não posso, eu preciso compreender tudo o que está sendo falado, porque são muitas coisas que a gente precisa entender. Então, espero que você em casa esteja aproveitando tanto quanto nós estamos. E agora, então, voltando a falar sobre todas essas questões de como a gente se expressa, as nossas marcas, e por vezes a gente se questiona, poxa, desde pequeno, em algum momento, eu acabei tendo uma cicatriz, né? Uma cicatriz em tal lugar, ou ela me incomoda, ou não, nem lembro que ela existe, mas enfim, porque pergunto, porque como a gente tem várias, né, ou tudo como nós... quando a gente acaba se posicionando,
temos as linhas de expressão, temos as formas, como bem tu colocasse desde o início. Mas quando essas formas elas aparecem sem que seja a nossa expressão, mas foi um acidente, aconteceu. Ou mesmo eu resolvi fazer uma tatuagem em tal lugar, de tal tamanho, enfim. Então, porque são marcas que estão no nosso corpo. É interessante a sua pergunta porque ela traz uma consciência maior, né? Ou seja, eu quando faço uma tatuagem, quando coloco um piercing, quando eu sofri um acidente lá atrás que gerou uma marca de expressão no meu corpo, ou quando eu faço um rejuvenescimento facial, ou faço uma cirurgia plástica, por exemplo, qual a parte do rosto que a gente mais muda? Nariz. E o nariz representa o que dentro do nosso inconsciente? As emoções da nossa mãe. Então, o que eu quero mudar através de uma cirurgia plástica no nariz? Eu quero mudar as emoções da minha mãe em mim. Só que mesmo você fazendo esse movimento, muitas vezes, quer dizer, não muda na realidade a emoção da mãe na gente. A gente mudou a forma do nariz, que é uma tentativa de mudar a forma da emoção da mãe na gente. Então, quem sabe, é por isso que muitas vezes as pessoas começam pelo nariz e continuam, porque algo precisa... Para quem não tem experiência especificamente, quando você faz uma modificação no rosto, fica mais difícil às vezes, até para a utilização do Botox, que ele vai enrijecendo a musculatura e você deixa de estar comunicando de uma forma mais efetiva determinada emoção ou determinada comunicação. Mas a leitura por si só, ela não é feita apenas pelo rosto, ela é feita pelo contexto geral do corpo. E isso traz essa possibilidade da gente ter uma leitura mesmo com uma maquiagem, né? Ou seja, uma cirurgia, trazendo essa comunicação daquilo que é essencial a gente compreender, né? E, por exemplo, uma marca, um acidente, uma marca, um corte, uma cicatriz, a gente não olha especificamente para o movimento, ou seja, o fato em si. A gente olha para o que está por trás do fato, ou seja, aquilo que fez você passar por aquela experiência X. Foi um acidente, alguém passou por cima do meu pé e meu dedinho ficou com a unha machucada. Ok, foi um fato, foi uma fatalidade, mas o que fez eu atrair aquela experiência quando eu falo com, por exemplo, o dedinho do pé? Lá embaixo passa, é o início do meridiano da vesícula biliar, no dedinho do pé. Olha só. E a vesícula biliar, ela fala das nossas tomadas de decisões. Sejam decisões que são... E geralmente quem tem disfunção na vesícula, por exemplo, ou pedra na vesícula, ou tem que tirar a vesícula, são pessoas que não conseguem decidir por elas próprias. São pessoas que decidem por outras pessoas, que têm aí um nível de controle, e a disfunção do baço, por exemplo, e ao mesmo tempo gera um movimento de não tomarem decisões. Aí vem alguém e passa por cima do dedinho dela e machuca lá o dedinho dela. Então, o que nas pessoas que tiveram essa experiência, né, que tem dificuldade muitas vezes de tomar decisões, será que aquilo ali não é um aviso para dizer assim, olha só, desperta, você precisa tomar decisões. Ou você precisa deixar de tomar decisões por outras pessoas e olhar para você. Né? Porque sempre tem uma polaridade no campo de uma emoção, né? Seja aspecto sombra, aspecto luz. Dentro da luz tem aspecto sombra, dentro da sombra tem aspecto luz. E é por isso que essa natureza vai se integrando, interagindo e vai gerando informações no corpo, como expressão. Né? Então, qualquer evento que acontece é uma forma de chamar a atenção. Por exemplo, uma criança que desenvolve um comportamento agressivo, de agressividade, hoje com 4 anos de idade, a gente consegue detectar, por exemplo, psicose infantil. Né? Em crianças já tem a tendência à psicose infantil. E você já começa esse movimento de tratamento já nessa fase. Né? Então perceba o que uma criança de 4 anos, por que ela desenvolveu uma psicose infantil? Né? Que conexão que ela tem, por exemplo, quando eu olho sistemicamente, com o sistema da natureza masculina dela. Já levando em consideração que a cabeça é um aspecto predominante do movimento masculino, apesar de termos o lado direito, que é um aspecto mais intuitivo, musical, sensitivo, o lado esquerdo, que é um aspecto mais racional, mais matemático, mais prático, mas o cérebro como um todo, a cabeça como um todo, predomina a energia do pai na gente. A espiritualidade,
como campo de expressão também. Então, o corpo ele vai trazendo essas informações e vai trazendo essa comunicação para dizer para a gente, olha, tem uma parte de você que está fora do lugar, que precisa ser cuidada, que precisa ser amada, que precisa ser respeitada, para que lugar que você está focando na tua vida, que lugar que você está deixando de ver. Porque assim, eu vou fazer uma pergunta para você que está ouvindo a gente agora. Que história que você conta da sua história todo santo dia para você que se tornou uma verdade? E que seu corpo aprendeu e cronificou aquela informação, gerando muitas vezes um sintoma, uma doença, uma desarmonia emocional dentro de você. E a pergunta agora é, que história eu posso contar diferente? Porque o cérebro adora novas informações. E para que você mude um comportamento aprendido, é necessário muito esforço para que você possa estabelecer uma nova comunicação, um novo aprendizado para o cérebro. Então esse exercício é simples. Que história que eu conto para mim todos os dias e que história que eu posso contar diferente agora, a partir de agora, para que eu possa ter um significado diferente desse campo de experiência, né? Então, quando a gente tem esse recurso incrível, né, Fernanda? E Fernanda aprendeu também esse movimento e hoje ela tem, inclusive, perspectivas de ver o que eu ensinei de um lugar diferente. Isso é incrível porque é como se desdobrasse o movimento da informação. Porque ser constelador muitas vezes é trazer a própria história para do sistema, né? Para dentro da gente. O que diferencia um constelador do outro é a minha história, não são os recursos que eu tenho. A gente se engana, né? Dizendo, eu aprendi PNL, eu aprendi coach, eu sou psicólogo, eu sou não sei o quê. Não, é a minha história. É o que diferencia um profissional do outro. Né? E essa ferramenta ela se torna totalmente eficiente quando eu compreendo a comunicação não verbal. Por quê? Porque eu vou ter uma assertividade maior da comunicação de uma emoção que está velada e que ela é essencial ser colocada para fora. Então, quando a gente tem essa ferramenta de leitura corporal, quando a gente compreende sintomas e doenças e o que eles estão, de alguma forma, querendo comunicar para a gente, nesse campo das constelações, é uma ferramenta incrível, porque faz toda a diferença no processo de buscar uma solução para aquilo que é importante para o cliente. Né? Nossa. É muito legal. É isso aí. Então, dentro de toda essa explicação, acredito que muita gente vai, como eu, vai parar, vai pensar, vai se olhar um pouquinho mais, né? Para poder também... Porque, gente, é um ensino que eu digo assim, pega, qualquer coisa, assiste de novo. Graças a Deus tá Fica postado. salvo, né? Fica salvo, então, assiste de novo, né? Mas, muito legal. E tem uma outra situação que eu vou aproveitar aqui, a Fer, pra gente poder ir finalizando o nosso papo de hoje, né, Fer? Que são os desafios também dos consteladores. Porque o que acontece? Quando tu falaste aqui, o Luciano comentou, eu ainda tenho refluxo, eu preciso conviver com isso, porque de alguma forma, por exemplo, as pessoas imaginam, não, vou fazer constelação, eu vou me curar, aí partiu, né? Tá tudo certo. E cura, Laura. A gente não pode dizer que não, né? Mas isso que o prof trouxe é algo bem especial, para que a gente possa entender que são camadas. Então, tem coisas que são mais superficiais e que eu vou aliviando com o passar de uma constelação, de uma sessão de hipnose, do psicólogo, do psicoterapeuta, de um remédio que vai me ajudar, a alopatia, que tudo está a serviço, né? Mas que tem coisas que são mais profundas no nosso sistema e que talvez não seja possível a gente curar, que talvez precise ficar para a geração seguinte, até porque precisamos dar continuidade, e se acabarem os emaranhamentos, acaba a nossa espécie na Terra, né? A grande questão é ter leveza para lidar com isso. A gente acessar nossa história, nossa vida amorosa, as doenças que vão chegar, os desafios financeiros, de profissão, mas viver isso de um lugar seguro, viver isso com leveza, né? Trazer a leveza. Que faz parte. Que faz parte, tudo faz parte. Vamos pensar na grande história que a gente tem, né? Que é base para várias religiões. Quando Maria recebeu, né? Que seria mãe de um filho pródigo, de um Messias, e que ela saberia que não ia ser fácil para ele. Ele precisou experienciar, ele precisou morrer crucificado, humilhado, sangrando e com sede, para que a história pudesse ser assim. Então, nós temos uma crença do sofrimento. Bom,
O prof pode ter refluxo, eu posso ter as próprias dinâmicas do alcoolismo no meu sistema, né? Bom, se eu vou sofrer com isso, é outra coisa. Então, o que eu percebo dentro do meu próprio processo, né? Que a minha história, ela continua ali. O alcoolismo, ele está ali na minha frente todos os dias. O que alivia é a forma com que eu olho e vivo isso. Né? Eu consigo hoje viver de uma forma mais leve que eu vivi ontem. E eu quero amanhã viver de uma forma melhor ainda. Né? Então, acredito, não sei como fica para o prof, né? Mas essa é a verdade do meu coração. Traz leveza para a tua experiência. Né? É isso aí. Nossa, muito bem colocado. Porque justamente, às vezes as pessoas elas imaginam que vão passar por uma constelação e elas vão ter todas as soluções, só que as soluções estão dentro. Então, talvez traga essas... tu acaba se tocando de algumas explicações, o porquê que as coisas acontecem, o porquê... Então, se torna mais leve. Aí tu vê aquilo com... Poxa, já não é tudo aquilo que eu imaginava. Meu Deus, todo aquele peso que eu carregava já não é tudo aquilo. Constelação não é milagre e o facilitador não é Jesus Cristo. Né? O milagre acontece quando a pessoa toma a própria rédea da vida dela e vai, através da autonomia, vai crescer e desenvolver. Constelação familiar como filosofia prática, né, que o Helen falava de filosofia prática, ela traz intervenções, né? Mas onde toda intervenção tem um risco, claro. Por isso que a gente precisa saber onde constelar, com quem constelar e trazer esse nível de consciência maior. E constelação fala basicamente de um aspecto: amor, qualidade do amor. Né? Seja ele o amor infantil ou o amor adulto. O amor infantil, ele adoece. O amor adulto traz a saúde. Então, esse movimento que a constelação familiar expressa justamente é a consciência desse lugar que adoece, que é esse amor infantil, que é esse amor leal, esse amor cego, num processo que eu adoro essa palavra, adultecer. Né? Esse processo de adultecer é sair, se desidentificar desses aprendizados da criança, principalmente de 0 a 7 anos, eu vou adultecendo e vou chegar no que o Jung chama de individuação, onde eu vou ter consciência de que eu não preciso mais ser nós a vida inteira, que eu posso ser, num processo de adultecer, até chegar nesse processo de individuação, eu e nós. É onde eu chego ao amor adulto, né? Onde eu chego à consciência de que eu posso ser eu. Que bacana. Sempre com essa consciência de que sou nós a nível celular. Que bacana. É uma liberdade, né? É uma liberdade. É uma liberdade. É muito bonito de ouvir. Gente, gostaria de agradecê-los imensamente, Fer. Muito obrigada. Obrigada por ter trazido um convidado tão especial para a noite de hoje. Eu só tenho a agradecer, né, Laura? De alguma forma poder passar o que alivia a nossa jornada na Terra, o que deixa a vida mais leve. Que se uma pessoa assiste e com isso pode olhar de um jeito diferente, a missão já está cumprida. Muito obrigada. É isso aí, Luciano. Muito obrigada. Gratidão, Fê, pela ordem, né? Gratidão, Laura. Gratidão ao programa por levar e trazer, através do trabalho da Fê, mudanças de paradigmas, mudanças de percepção, e que esse programa você possa compartilhar ele para muitas pessoas, para que você possa multiplicar esse conhecimento, essas informações que são essenciais para que a gente possa ter uma qualidade de vida mais saudável, relacionamentos mais saudáveis, e que você possa fazer a diferença na sua vida, tá? Segue lá o @Instituto Luciano Alves, que você vai ter muitas informações legais. O @Fernanda Prana, que também é incrível, o @canal 8 da... Nós temos o @Conecta Mais TV e estamos no canal 8 da TV por assinatura da Dilnet. Da Dilnet. Então, assim, é importante que você possa multiplicar esse conhecimento, essa entrevista de hoje, para que você possa ter multiplicar, seja um multiplicador mesmo de consciência, né? Mas essa consciência começa com você. Se tivesse mais tempo, eu ia fazer um exercício aqui rápido, uma meditação rápida, ou ensinar um exercício para você. Por que não, então? Vamos aproveitar um minutinho a mais. Produção, um minutinho a mais. Para que você possa fazer agora, no final
final da entrevista, tá? Você vai sentar na tua cama, você vai colocar as suas mãos no seu coração, numa posição confortável, para que você possa manter a sua coluna erecta. Se você quiser, você vai colocar uma música relaxante, né? Isso na hora que você for dormir, especificamente, e colocar as mãos no coração. É uma conexão de integração com a sua criança interior, com as histórias da sua criança. E você vai fechar os seus olhos, respirar profundamente agora e manter esse ciclo de respiração constante e profunda, para que você possa começar a relaxar o teu corpo e integrar aquilo que seja essencial para você agora. E comece a estabelecer um processo de conexão com a força do teu pai, que vai tocar de forma amorosa no teu ombro direito agora, e ao mesmo tempo a força da tua mãe, da natureza feminina da tua mãe, no teu ombro esquerdo. Sente a presença da natureza masculina e feminina atrás de você, tocando no seu corpo, né? Expressando essa força, essa amorosidade. E sem julgamentos agora, sem dizer, meu pai foi assim ou minha mãe foi assim. A gente está olhando especificamente para a natureza masculina e natureza feminina que está dentro de cada um de nós. E essa sensação do toque na mão direita, no ombro direito do teu pai, do ombro esquerdo da tua mãe, vai te trazer um movimento através da tua respiração profunda. Então respira e sente o teu pai tocando no teu ombro direito, a tua mãe tocando no teu ombro esquerdo agora, para que você possa ancorar e começar a harmonizar essa força que existe dentro de você. Traz esse movimento como um campo de impulso para a tua vida, para que você possa ser único e ao mesmo tempo trazer a consciência de que existem memórias do teu pai, memórias da tua mãe dentro de você que precisam ser ressignificadas. E de repente você vai olhar para frente agora e vai visualizar a sua criança interior, e vai olhar nos olhos da tua criança, e ela pode ter qualquer idade, pode estar em qualquer situação nesse momento. Olha profundamente nos olhos dessa criança, olha e diz para ela o que eu vou repetir agora. Respire profundamente antes de repetir a frase e fala para ela: éramos apenas crianças e não compreendíamos o que estava acontecendo. Simplesmente, a experiência se tornou uma memória no nosso corpo. E uma memória que trouxe um processo de nos afastar. E agora, quando eu olho para você e vejo você, a minha vontade é de abraçar você. Então experimenta fazer com que essa criança dentro da tua tela mental possa sair correndo e que você possa abraçar com as suas mãos essa criança e colocar no teu peito e dizer para ela que você ama essa história, que a forma que você tem de contar a história através dela, e que esse impulso para a vida faz com que você se conecte de forma efetiva com o que é mais essencial e importante para você, que é olhar, que é reintegrar, que é curar essa criança internamente dentro de você, e que você possa profundamente estabelecer esse movimento de relaxar, respirando agora profundamente, colocando a tua criança para ouvir a batida do seu coração e dizer para ela: aqui é um lugar seguro, aqui é um lugar que você pode relaxar. Mesmo com toda a tua dor, eu tomo você em meu coração. E relaxa profundamente, trazendo essa informação da tua criança, da tua história, para o teu coração, para um novo significado da experiência de ser você na vida. E que você possa fazer a diferença, que você possa fazer a diferença na sua própria vida. A gente pode criar metas, e essas metas são importantes que sejam construídas e vividas de um lugar adulto, leve, saudável, onde você possa acreditar que é possível mudar a sua história, desde quando você diga sim para a história que está dentro de você, a história que está do lugar da tua criança e que você cresceu e que tem um novo significado agora.
maravilhoso 2022, que você possa dizer para você mesmo, se olhando no espelho, eu me amo. Para que eu possa dizer, eu te amo. Gratidão. Gratidão, Laura. Gratidão, Fê. Obrigada, Gratidão, prof. Prana. Gratidão ao programa Algo Mais, que está levando, através desse movimento, consciência para despertarmos a vida. Gratidão. Maravilha, maravilha, igualmente. E, então, pessoal, agradecendo a quem está aqui comigo, agradeço a você que está em casa, espero que tenham vivenciado uma experiência bacana aqui conosco hoje, convido para que continue na programação da Conecta Mais, um ótimo final de semana e até segunda-feira.